Oi, bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos indo, né? Mais um dia na graça de Deus. Vamos então agora para o início da nossa aula. Nós vamos para o conteúdo de português que está na página 163, onde iremos falar sobre os graus do adjetivo. Então, nós estudamos na aula anterior sobre adjetivo. Adjetivo é aquela palavra que caracteriza o substantivo. Agora entraremos em graus do adjetivo. Graus, aqui, quando nós falamos em graus do adjetivo, nós podemos pensar de três maneiras. Nós podemos comparar, aliás, o adjetivo em três maneiras. Nós podemos comparar o adjetivo como grau de igualdade. Nós podemos comparar, então, o adjetivo como grau de superioridade e de inferioridade. Então, igualdade, superioridade e inferioridade. Então, existem algumas expressões que nós usamos para comparar em cada um desses conceitos. Quais são? As expressões para comparar o grau de igualdade é tão quanto ou como. Então, nós vamos comparar, por exemplo. Deixa eu utilizar uma frase aqui para comparar. Vamos lá no exemplo do livro. Tatá é tão manso quanto Totó. Então, significa que Tatá é tão manso quanto Totó. Eu tenho um cachorro tão manso quanto o outro. Eu estou fazendo um comparativo de igualdade. Eles têm a mesma mansidão, certo? Quando eu comparo no grau de superioridade, eu vou usar mais do que ou mais que. Vamos lá? Exemplo. Vamos no grau de superioridade, mais do que ou mais que são as expressões. Quando eu digo assim, Tutu é mais bravo que Totó. Então, eu tenho um cachorro mais bravo do que o outro. Mais do que ou mais que. Quando eu quero comparar no grau de superioridade. No grau de inferioridade, eu vou usar menos que ou menos do que ou menos que. Um dos dois. Menos do que ou menos que. Eu posso usar o seguinte exemplo. Tatá é menos bravo que Tutu. Então, eu tenho um cachorro que é menos bravo que o outro. Entenderam? Então, essas expressões eu vou comparar o grau de inferioridade. E ambos são comparados dentro do adjetivo. Certo? Vamos conferir o nosso aprendizado nas atividades, então? Vamos realizar as atividades da página 165. Mas antes de realizar essas atividades, nós podemos fazer aqui, aprender, aliás, dentro dos graus dos adjetivos, que nós temos também um grau que nos leva ao absoluto. Isso se chama superlativo absoluto, que indica a característica mais elevada do grau. Só que nós vamos elevar essa característica sem comparação. Por exemplo, eu tenho dentro do grau superlativo absoluto o sintético. O grau superlativo absoluto sintético, eu vou me dirigir com uma só palavra. Eu vou expressar com uma só palavra. Eu vou fazer essa elevação do grau usando uma só palavra. Exemplo, quando eu digo que você é riquíssimo em determinada situação. Ou eu digo, a professora Áurea é riquíssima. Significa que ela é muito rica, né? Então, eu elevei esse grau ao mais alto, mas com uma palavra só. Agora, se eu disser a professora Áurea é muito rica, então eu já vou usar o analítico.
O grau analítico, absoluto analítico. Então, analítico, ela é muito rica, né? E o sintético, ela é riquíssima. Nós podemos fazer essa elevação do adjetivo, né? Do grau do adjetivo, dentro desses dois parâmetros, né? Elevando ao superlativo absoluto sintético e o superlativo absoluto analítico. Correto? Leia a pesquisa do Fique por Dentro, na página 164, que traz algumas informações relacionadas ao conteúdo. E em seguida, passamos para 165, onde nós vamos conhecer os principais superlativos absolutos sintéticos que nós podemos utilizar e realizaremos a atividade nas 165 e 166. Combinado? Vamos lá, então?